Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Luiz Manuel e hoje continuaremos ali a nossa caminhada pelo livro de Provérbios e especificamente hoje trataremos de Provérbios capítulo 19. Eu queria compartilhar com vocês Provérbios 19, versículo 25. Diz assim a versão NVI: Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Na versão, vou ler mais uma versão aqui, na verdade, para deixar um pouco mais fixado e a gente entender um pouco melhor. Na versão NAA diz assim: Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Pois bem, este versículo nos deixa implícito que o sábio, ele recebe a instrução, a correção e a repreensão, ele acata a repreensão, ele aceita o conselho e a instrução, e ele então, com toda essa atitude, acaba crescendo em conhecimento. Nós sabemos que é bastante difícil, às vezes um pouco chato, às vezes incômodo, nós aceitarmos a repreensão, ou quando somos repreendidos ou corrigidos, muitas vezes é incômodo e não gostamos de recebermos repreensão, queremos muitas vezes estarmos certos. Sempre, como jovens, precisamos realmente ouvir muito. Já dizia um grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, diz: os jovens precisam mesmo adquirir sabedoria, porque nós realmente erramos muitas vezes. Então é incômodo para nós recebermos uma repreensão, uma correção. Quem aqui nos pode corrigir, repreender muitas vezes? Bem, nós constantemente, como leitores assíduos da Palavra de Deus, somos corrigidos, somos repreendidos pela Palavra quando nos achamos em caminhos errados. E nos surpreendemos muitas vezes porque a Bíblia confronta a nossa natureza orgulhosa. Nós podemos ser repreendidos ou corrigidos pelos nossos pais. Nós podemos ser repreendidos e corrigidos pelos nossos irmãos em Cristo. Até um amigo muitas vezes pode nos corrigir. Então, muitas vezes também Deus faz isto. Inclusive em Hebreus capítulo 12, o autor, citando Provérbios capítulo 3 também, ele vai dizer para os irmãos: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Qual é a palavra? Pois bem, ele vai citar Provérbios capítulo 3 agora. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pois bem, irmãos, no versículo 11, vejamos o que diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Pois bem, isso é muito claro, isto é nós mesmos, o que esse texto está falando, isto é nós mesmos. Quando muitas vezes recebemos uma instrução, quando somos corrigidos, quando somos, às vezes, repreendidos ou corrigidos, acabamos nos chateando muitas vezes, porque no início nós sabemos lidar com uma correção. E então isso acaba atingindo realmente o nosso orgulho. Mas a Bíblia diz, o texto que lemos, diz que o sábio, quando recebe a repreensão, ele acata, ele recebe, ele ouve, ele escuta, e então quando, mesmo que ao princípio haja tristeza por causa disto, porque muitas vezes queremos estar certos, ele acatará então aquilo em que foi instruído, em que foi repreendido, e então ele crescerá em conhecimento. Então há um fruto bom realmente ao ouvirmos a correção e ao aceitarmos o conselho. Então nós cresceremos e daremos então um fruto de justiça. Nós cresceremos em conhecimento e nós participaremos da santidade de Deus, como diz Hebreus capítulo 12. Então veja o que diz o versículo 20 de Provérbios 19. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Então a Bíblia nos motiva a aceitar as instruções. Por quê? Porque a sabedoria caminha com a humildade. E quando nós buscamos a sabedoria, nós estamos buscando
humildade, nós vamos aceitar o conselho e vamos participar da santidade de Deus. Mesmo que pareça difícil, mesmo que seja duro, muitas vezes precisamos nos despir do nosso orgulho e ouvirmos as repreensões, as correções que os nossos irmãos têm a fazer em nossa vida. Aquelas correções que a palavra tem a fazer em nossa vida. Nós não somente lermos a palavra, mas termos disposição de mudarmos pelo que a palavra está dizendo para nós. Então, mais um versículo em Provérbios 19, versículo 27, diz assim: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, no versículo no início que nós lemos, diz que castiga o zombador e o ingênuo aprenderá prudência. Pois bem, o ingênuo e o zombador, os tolos, os insensatos, os imprudentes, eles podem até ouvir o conselho e a repreensão, porém eles não vão acatar. A diferença de um que é sábio, que nós que somos considerados prudentes pela palavra de Deus. Pois bem, o versículo que lemos diz que se nós pararmos de ouvir o conselho, nós erraremos o caminho e nós iremos nos afastar das palavras do conhecimento. Ou seja, se pararmos de ouvir a instrução da palavra de Deus, se pararmos de ouvir os conselhos dos nossos irmãos, se pararmos de ouvir a instrução de Deus para nós, daqueles que se preocupam conosco, dos nossos amigos, talvez acabaremos errando o caminho que nos leva a crescer no conhecimento, o caminho que nos leva a abraçar a sabedoria que agrada a Deus. Mesmo que ao início nós fiquemos tristes, isso vai produzir em nós, quando acatarmos a instrução e a repreensão, isso vai produzir em nós um fruto de justiça e nos faremos participantes da santidade de Deus. Quando fizermos isto, estaremos sendo como Cristo, tomando a atitude verdadeira de um cristão, sendo humildes, e assim cresceremos naquela sabedoria que realmente agrada a Deus. Que Deus nos abençoe.